Hoje tem lançamento argentino aqui no canal. E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo, esse é o Canal Zero e hoje eu trago a primeira das duas críticas que a gente vai ter essa semana aqui no canal. Nesse vídeo a gente vai falar sobre Eva Não Dorme, que é um filme do Pablo Agüero que conta a história surreal e verdadeira do cadáver da Evita Peron. Mas antes da gente começar a falar sobre esse filme, se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreve para não perder as novidades que vem por aí. Se você gostar desse vídeo no final, dá o seu like para eu saber e comenta aí. Você já viu Eva Não Dorme? Você conhece o trabalho desse diretor? E a história da Argentina, está por dentro? Bom, Eva Não Dorme é uma coprodução entre Argentina, Espanha e França e foi lançada lá nos cinemas gringos em 2015. É um drama que mistura imagens de arquivo da Argentina e ficção para contar a história da epopeia do cadáver da Evita até o momento em que ele pôde ser definitivamente enterrado. Assistir a esse filme me fez lembrar de uma entrevista que eu vi recentemente e que é muito interessante. Eu não me lembro exatamente quem era a pessoa, mas dizia que era importante o Brasil conhecer e se inteirar um pouco mais sobre a história da América Latina, porque a gente tinha um papel importante no meio dessa comunidade. Eu falo isso porque essa é uma história que eu não conhecia. Eu sabia já quem era a Evita Peron, sabia da importância dela para o povo argentino, mas a história do cadáver dela nunca tinha parado para escutar ou para ler mais informações sobre. Aí eu fui dar uma olhada também, nesses fatos, e o filme não exagera nada. Pelo contrário, ele acaba omitindo parte da história, o que compromete um pouquinho aí a emoção e o ícone, o tamanho da Evita pro povo argentino. Mas vamos um passo de cada vez, Parte desse filme são imagens de arquivo, como eu disse, então é aquilo que a gente sempre vê nos filmes. Imagens de baixa qualidade, preto e branco, enfim, com a qualidade que tinha na época. Tudo organizado de forma a contar o que o filme se propõe. Já na parte de ficção tem uma fotografia muito boa. O filme tem uma tonalidade envelhecida, umas partes bem escuras, tem um clima muito noir, sabe? O melhor estilo noir que você pode encontrar por aí. E a história é dividida em 3 partes. O embalsamador, o transportador e o ditador. E juntos esses 3 capítulos contam um pouco mais de 25 anos de história da Argentina. Dos 3 capítulos, a parte mais interessante para mim, sem sombra de dúvidas, é a primeira parte. A fotografia, o figurino e as atuações estão muito legais. As cenas são muito lindas e 2 especificamente me chamaram bastante atenção. A primeira é quando o médico flexiona a mão, os pés e as pernas da Evita. A dobra da perna em especial ficou muito show de bola. Ela parece uma boneca, de tão legal que ficou. A segunda cena que me chamou a atenção é a hora do embalsamamento, quando eles mergulham o corpo dela num líquido, que eu imagino que seja o líquido para embalsamar o corpo, e que a gente tem uma caixa de vidro com uma iluminação vermelha e aquele corpo sem vida boiando, enrolado umas ataduras, alguma coisa assim. É muito legal. A gente consegue perceber claramente o capricho e o cuidado que os caras tiveram para construir essa cena. Historicamente, o que aconteceu nesse período do filme foi que, com a morte da Evita aos 33 anos em função de um câncer, o então presidente Juan Perón queria embalsamar o corpo da Evita para deixar ela dentro de um monumento em Buenos Aires, exposto permanentemente para a população. Só que isso acabou não dando muito certo, porque durante a construção do mausoléu, o Perón sofreu um golpe militar. E aí os opositores que entraram no poder começaram a fazer um trabalho intensivo para apagar todo o rastro de memória do casal Perón, inclusive o corpo da Evita. No segundo capítulo, que é o transportador, a gente tem o sequestro do corpo. Quem faz isso é um militar de alta patente francês e ele é responsável por extraditar o corpo dela. E ele faz isso porque mesmo morta, a Evita ainda é um símbolo muito forte entre os argentinos. E isso acaba sendo um empecilho pro atual poder. E dos 3 capítulos, esse é o que fica mais devendo pra gente. Isso porque ele deixa de contar muita coisa sobre esse período. A gente vê o sumiço do corpo, mas a gente não vê a reação do povo com relação a isso. A única sequência que faz referência ao período histórico é quando o assistente desse militar sai do caminhão que eles estão dirigindo e traz uma vela pra dentro. Essa é uma vela dos descamisados, que eram as pessoas que a Evita defendia em vida. E é só. Nesse capítulo, o ponto alto é a briga entre os 2 militares dentro do caminhão. É muito legal. E o segundo ato fala sobre a ida do corpo da Evita para a Europa. O corpo dela foi enterrado num cemitério em Milão e ficou lá sob um nome falso até 1970. E aí o terceiro capítulo, o ditador, acontece durante o período em que uma guerrilha peronista sequestra o ditador Pedro Aramuru. E aí eles começam a interrogá-lo para tentar descobrir o paradeiro do corpo da Evita. Isso acontece pouco mais de 20 anos depois do segundo ato, o que é um belo salto, Nesse fechamento a gente tem a reconstituição do interrogatório do ex-ditador e a execução dele, que é onde a ficção termina e a gente volta para o desfecho, que é quando o corpo da Evita volta para a Argentina e pode ser finalmente enterrado lá no cemitério da Recoleta, em Buenos Aires. O Gael García Bernal tá no cartaz, mas o tempo dele em tela é bastante reduzido. Ele aparece nas cenas de abertura e de encerramento. Ele também é o narrador desse filme. O personagem que ele
ele interpreta é o almirante Emílio Eduardo Massera, que é um militar antiperonista que participou desse golpe de 1955 que tirou o Perón do poder e participou também da conspiração contra a Maria Estela Perón. Bom, enfim, esse cara, bem ou mal, é um personagem importante da história argentina. Resumindo, Eva Não Dorme é uma aula de história vestida de cinema e com uma cara toda teatral. Tem cenários nitidamente montados, atuações bastante teatrais e resgata uma história que é tão cheia de fatos surreais que até fico espantado por ela não ter sido retratada com mais frequência e com um tom mais ficcional pelo cinema. É um filme interessante, mas se você não for muito fã de história ou da história da Argentina, vale a pena esperar para assistir em casa, especialmente também pelo fato desse filme ter só 85 minutos. Bom, e com isso eu encerro minha crítica ao filme Eva Não Dorme. Agora eu quero saber de você. Você já foi ver esse filme? Você conhece esse período da história da Argentina? E aí, Rita Perón, o que você acha dela? Comenta aí nos comentários, vamos conversar. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like, se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito, compartilha esse vídeo com seus amigos, beleza? Então é isso. Agora eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e até já!